Ah, por que eu fico parado, não consigo agir? Inconscientemente é o medo. Olá você, saudações! Estamos aqui falando do podcast Instituto Revitaliza Mentes. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho com o Isaac, um dos palestrantes do nosso próximo evento. Tá? É uma imersão que vai acontecer no dia 1º de fevereiro, daqui a uns dias, e você não pode perder. Nesse podcast você vai saber um pouquinho apenas daquilo que Isaac vai entregar ali durante essa imersão, e nós queremos te convidar não só para este evento, mas para uma jornada de transformação, uma jornada de ressignificação, jornada de reprogramação de crenças, transformação de mente. Eu convido você aí para se inscrever desde já aí no nosso canal Revitaliza Mentes, nos seguir nas nossas redes sociais, né, do Instagram, que é Revitaliza Mentes. E vem com a gente, que eu tenho certeza que na jornada você não vai esperar mais ser feliz. Você vai ver a felicidade no trajeto, no caminho, no processo. E então você vai ver vivendo esse propósito, não é mesmo, Thiago Vaz? É isso aí, o treinamento está fantástico e todas as instruções para você entrar neste barco aí da imersão, do desenvolvimento pessoal, de todo o aprendizado, está no link aí abaixo na descrição para você garantir o seu ingresso, e lembrando que as vagas estão limitadas. Será maravilhoso, será um evento de transformação em todos os pilares da sua vida. E nós estamos aqui com Isaac Siqueira. Ele vai trazer um pouquinho, ele que é um dos palestrantes, um dos treinadores que vai estar neste evento. E antes de você se apresentar, você vai se apresentar aí pro pessoal, e já quero lançar uma primeira pergunta aí para você, tá? Como que despertou o interesse pelo desenvolvimento pessoal, para transformar vidas, conhecimento, distribuir esse conhecimento aí? Como que foi esse início aí para você? Olá a todos vocês, satisfação imensa participar aí do Revitaliza Mentes. Então, o que me despertou para trazer desenvolvimento e trabalhar com pessoas foi quando nós começamos a participar dos treinamentos de inteligência emocional, e com tudo que nós passamos na vida, ao longo da vida, as surpresas que nós tivemos e pelos momentos que nós passamos, e muitas vezes você se vê sem ferramentas, ou como agir agora, o que eu faço agora, aquela expressão assim, o chão abriu, sabe essa expressão? E aí você não sabe o que fazer e você fica procurando o que eu faço, e às vezes demora a vir a solução. E quando você vai participar dos treinamentos, como você tem a oportunidade agora de entrar aí, adquirir o seu ingresso, já garantir a sua vaga, porque é limitado, né, a quantidade de pessoas, então garanta a sua. E quando você se depara com essas ferramentas, você olha, a expressão é esta assim: por que eu não tive esse conhecimento antes? Por que eu não tive essa ferramenta quando eu estava precisando dela? Então, se você não quer mais ter essa pergunta na sua mente, diante das situações que a vida vai trazer para você e dos desafios, é você participar e começar a se preparar antes que as coisas comecem a acontecer, qualquer situação independente dela. Problema na família, problema no casamento, problema na vida profissional. Então, quando eu fiz os treinamentos e eu percebi e descobri que para cada situação na vida tem ferramentas e tem maneiras de você lidar, de você saber como lidar e como aplicar, aí veio aquela luzinha, aquele tique. Aquele despertar. Aquele despertar. Eu preciso levar isso para tantos quantos eu consegui alcançar. E é aí que você começa a desejar que todos aqueles, o seu ecossistema, que você participa, a sua família, a sua casa, a sua empresa, a sua comunidade,
tenha acesso a estas ferramentas também. Foi isso que trouxe o despertar para mim. É engraçado porque esse despertar, ele vem através da consciência, né? Você tem que saber o que você está fazendo, ter um conhecimento também. E tem muita gente, quando a gente fala nisso, só abrindo lá dentro, porque tem muita gente que acha besteira, tem uma crença limitante, né? De que, não preciso ir em palestra, não preciso ir em treinamento. Mas é justamente isso que o Isaac disse aí, isso trouxe a consciência e eu tenho certeza que você começou assim, a agir de maneira mais assertiva, né? E dentro do conhecimento que você adquiriu ao longo desses anos, você vai agregar muito nesse treinamento, não é isso? Vaz, você disse uma coisa, e isso é verdade, infelizmente. Muitas pessoas, como eu já fiz, né? Acabei achando que o conhecimento que eu tinha era suficiente para viver o restante da vida. E isso, às vezes, com 20, 25 anos de idade. Né? Imagina, né? O quanto somos orgulhosos em entender que precisamos reconhecer que não sabemos para que possamos saber. Então, para que eu possa saber de algo, eu preciso reconhecer que eu não sei. Né? Porque quando eu penso que eu sei, eu não vou atrás daquele conhecimento. Então, já lanço aqui a próxima pergunta para o Isaac dentro deste assunto, já que muitas pessoas acabam não querendo aceitar essa questão de passar 6 horas num lugar ouvindo outras pessoas falar, e talvez você precisa começar, dar esse pontapé inicial nessa jornada para você entender que você precisa. E o Isaac vai dizer por quê que você precisa, Isaac. Você vai responder com experiência própria. Como que você vê a ação como uma ferramenta, já que você disse sobre ferramentas, né? E quando fala de ferramenta, gente, é como uma caixa mesmo de ferramentas do mecânico, como uma caixa de ferramentas do marceneiro, do carpinteiro, onde ele abre a sua caixa e ele tem ali as ferramentas próprias. Ele não bate um prego com pedra, né? Até poderia, tem muita gente batendo prego com pedra, isso de forma analógica. Esforça e não consegue. E quebra a pedra, machuca a mão. Mas eu consegui colocar. Puxa, mas você aceita eu te emprestar um martelo? Né? Para você colocar aí, fincar esse prego onde você quer colocar. Então, Isaac, a ação como ferramenta, como como poder. Nós estamos falando, né? O poder transformador da ação é o tema do nosso evento. O que a ação representa para você, visto que você também, como eu, a gente acaba demorando muito descobrir que para alcançar novos resultados, temos que ter novas ações. Isso para mim, assim, a ação ela é o start inicial, né? Você pode ter muitas ideias e nenhuma atitude. Então, a ação, para mim, representa a atitude referente ao assunto, ao que você está vivendo aí no seu dia a dia, dentro do seu ecossistema. Então, se você tem, eu tive uma boa ideia, mas você não colocou aquela ideia em prática, não adianta. Um exemplo é aí esse treinamento, essa imersão que nós vamos ter de 6 horas do Revitaliza Mentes. Então, você chega para você o convite, e você tem apenas um pensamento. Nossa, parece legal. Mas se você não tiver uma ação de entrar aí no link, clicar, comprar, e não somente parar aí, porque também você pode comprar e depois você pode dizer, eu acho que eu ter uma ação negativa. Não, surge uma pesca, eu vou pescar. Olha só, é bom pescar, não é? Tudo envolve ação. Né? Mas não vai trazer para você a mudança que você precisa. Ir pescar não vai trazer para você a mudança que o Revitaliza Mentes vai trazer. As ferramentas que você precisa está aqui no treinamento, na imersão. Não está lá na pesca. E às vezes a gente tem ideias e ficamos orando a Deus para que Ele nos ilumine, Senhor. Me dê um dom especial para que eu resolva esse problema que eu estou enfrentando. E quando Ele te deu a oportunidade, através de alguém que trouxe até você a oportunidade de um conhecimento, e você só precisa agir. Então você precisa concluir a ação. Chegou até você a oportunidade, ou chegou até você a ideia, você precisa colocar ela em prática, e você precisa viver ela.
É verdade. Colocar em prática é viver. É você comprar o ingresso, é você estar lá nas 6 horas, é você pegar todas as ferramentas que vão ser disponibilizadas e aplicar no seu dia a dia. Isso para mim é ação. Eu costumo dizer assim, dentro que você disse, que uma grande ideia sem ação é igual a frustração. É igual a frustração. Exatamente isso aí, uma grande ideia sem ação. É uma ação frustrada ou uma frustração. E o arrependimento, por que eu não fui? Por que eu não fiz? Então, para você evitar esses porquês, você tem que estar com as ferramentas certas, preparado, porque você agiu. Dentro disso, em relação à ação, mais vale você ter uma ideia pequena acompanhada de uma ação do que uma ideia grandiosa acompanhada de uma não ação. De uma inércia. De uma inércia, né? Não vai dar em nada, vai gerar resultado. O que gera resultado é a ação. Hoje em dia se vende muita ideia, né? Tem hoje, vende a sua ideia. Mas na vida prática não é bem assim. Hoje está rodeado, o mundo está rodeado de ideia, não é? Aproveitando aí o gancho, eu pergunto até aí o nosso público se você não conhece alguém assim, que tem 1 milhão de ideias e uma pessoa que acaba, no final das contas, eu não posso nem dizer a palavra estagnada, né? Porque quando fala estagnada é parado. A pessoa que tem ideias e não procura colocar aquelas ideias em ação, eu acredito que ela só vai diminuindo ali, né? No seu propósito de vida, né? Então, já chamo a atenção aí. Você que tem muitas ideias, você é o nosso público-alvo para o poder transformador da ação. Exatamente. E para o tema que eu vou abordar, né? Que às vezes a pessoa tem ideia, mas ele é um sujeito bom de ideias, mas de execução não. Por que será? Por que será, né? Então, são essas ferramentas que você vai acessar aí durante o treinamento. Mas dentro disso, Isaac, para a gente conhecer um pouquinho aí, o público conhecer um pouquinho de você, dentro deste tema, ação, dentro disso, ação, qual foi o maior desafio que você já enfrentou na vida que requereu de você colocar ali uma ação em prática? Vamos lá, o maior desafio foi na minha vida, na minha crença. Na sua crença. Foi na minha crença religiosa. Crença religiosa. Esse foi o maior desafio que exigiu que eu tivesse uma ação de posicionamento. Esse foi o desafio da minha vida. Foi algo que eu já até disse para algum profissional, não toque na minha crença. Não toque na minha religião. Onde o profissional não pôde tocar, Deus tocou. E aí eu tive que agir. Na verdade, o Instituto Revitaliza Mentes nasce exatamente disso, né? Vamos dizer, desse marco zero, de que a grande maioria de nós acabamos tendo as mesmas cicatrizes, né? As mesmas dores, e que nos levaram hoje, ou que nos trouxeram até aqui hoje, para que a gente possa ajudar pessoas, que são muitas, não são poucas, pessoas, e muitas delas não estão reconhecendo as cicatrizes. Estão com cicatrizes e não estão reconhecendo. Então, dá uma paradinha aí, pensa um pouquinho se não é necessário para a sua vida, né, Isaac? Essa imersão. Que, na verdade, vai ser um pouquinho só, né? São 6 horas, vários palestrantes. Então vai ser assim, vai passar muito rápido, quando você vê já acabou, e só que não acabou, a jornada vai continuar. O Instituto nasce de cicatrizes, mas essas cicatrizes têm sido curadas dia a dia somente através do desenvolvimento pessoal, né, do autoconhecimento, né, autoconhecer é importantíssimo, né, Isaac? Porque aí o autoconhecimento afasta medos. Renovação também, né? da mente, né? Sim, o autoconhecimento é o que vai te permitir chegar a realizar seus sonhos, alcançar os objetivos, tudo que você espera na vida, ou que Deus nos deu, que já é para nós nesta vida, nós só vamos alcançar através do desenvolvimento pessoal e do conhecimento. Por isso esse treinamento, essas 6 horas, ele não é que ele é pouco, ele é o clique, ele é a chave que vai te ligar para você entender o que você precisa. Tá, e qual conselho você daria aí para alguém que está ouvindo aí a gente e está paralisado, ou aquela pessoa que está paralisada e precisa de agir, e qual que é o primeiro passo ali para ela?
Todos nós já passamos por isso, né? Ou todos nós estivemos em algum tempo, em alguma questão, paralisado. E se você está nessa situação hoje, a situação na sua vida conjugal, profissional, né, que está te paralisando, criação de filhos, crença, que às vezes está te colocando aí uma dúvida e você não sabe como agir. Então, nesse momento agora que você tem que aproveitar para você adquirir essas ferramentas. Como que você faz? Então, eu estou paralisado e eu não sei o que fazer. Então, eu quero que você saiba que para cada situação da vida existem as ferramentas certas. Só depende de você buscar e ir atrás delas. E hoje, através do Revitaliza Mente, desse treinamento que vai ter, essa oportunidade é para você. Se chegou até você este vídeo e você está assistindo ele agora, então você pode colocar aí como você quiser. Deus mandou para você, o universo, alguma coisa conspirou para você ver esse vídeo agora e falar assim, é isso aqui que você precisa, é aqui que está a tua solução. Nós sempre vamos crescer, seja na nossa carreira profissional, sempre vamos desenvolver na nossa vida secular, ou até mesmo na nossa crença, na nossa fé, através do conhecimento. Imagina você saber que existe a ferramenta certa para o problema que você está passando. É verdade, porque se você não tem conhecimento, você vai repetir o seu erro inconsciente e aquilo ali vai sempre virar uma roda ali, um ciclo vicioso e você nunca vai melhorar. Ou a pessoa fica no ciclo vicioso ou ele fica estagnado, parado, inerte. Se você está se sentindo assim, que a sua vida não está girando, não está fluindo, é porque você está inerte. E aí você precisa se desenvolver, você parou. E Deus não quer que nós fiquemos parados. Não traz benefício nenhum para a comunidade, para ninguém, nem para nós mesmos. Traz muitos prejuízos. Então é essa a oportunidade que você tem. Eu estava pensando aqui, Isaac, qual que é a consequência do... O medo, ele é uma emoção, é um sentimento necessário, né? Sim. Que leva as pessoas ao instinto de sobrevivência. Mas ele é um mecanismo de proteção. Mecanismo de defesa, né? De proteção. Mas o medo crônico... Quais são as consequências, o quanto isso pode prejudicar? Porque você falou aí, você viveu muitos anos com medo de tomar decisões por causa de uma crença religiosa. Então, o que o medo pode ocasionar, visto que crenças religiosas em especial, elas são enganosas. Sim. E o engano é enganoso porque dificilmente uma pessoa que está enganada sabe que está. Então é tão enganoso que a pessoa que está enganada ela não sabe. Então, como que a gente vai mostrar que para a pessoa que ela está... Em especial nessa imersão, vai ser possível até porque o medo é um dos nossos temas, né? O medo e é sobre esse tema que a gente vai falar com vocês lá no tempo que nos foi proposto e vai ser muito bom, como o medo como um mecanismo de proteção, como o Júnior acabou de falar, né? E também ele pode ser uma barreira. Então, ao mesmo tempo, por que você está... por que eu fico parado, não consigo agir? Inconscientemente é o medo. E é isso que é importante a gente identificar. Quando você consegue identificar, e aí você, tudo bem, identifiquei, e agora, o que eu faço? Quando você não tem a informação, você não sabe como agir. E é isso que a imersão, os treinamentos vai trazer para a gente, vai trazer para você. Você vai saber o que você deve fazer, como você deve fazer quando você sentir. Medo de rejeição, medo de fracassar, medo de as pessoas não te aprovarem, julgamento. Tudo isso é a forma do medo, não como uma proteção, mas como uma barreira que está te impedindo de progredir na sua vida, nas nossas vidas. E todos nós já passamos por isso, você não precisa achar, o bom é isso, é quando você descobre que todo mundo passa por isso. O que você está passando, aquelas outras pessoas que estão naquele sucesso, pensa em alguém que tenha muito sucesso aí na rede social, no mundo, ele já teve os mesmos medos que você, só que ele comunicou, ele permitiu se desenvolver, desenvolvimento mental, crescimento, e ele superou seus medos e está hoje fluindo e vivendo a plenitude, que foi feita para todos nós, para mim e para você. Esse assunto é muito, muito importante, porque o medo deixa realmente a pessoa ali paralisada. Paralisa. E é interessante que as pessoas pensam que coragem é a ausência do medo, né? Porque muitas pessoas pensam assim, o que é coragem?
eu vou dar um spoilerzinho talvez do Aham. Isaac lá, né? Mas a coragem, ela não é a ausência do medo, é a escolha que nós fazemos de quais medos nós vamos sobrepor. Porque olha o quanto é importante vai ser essa imersão. O medo como um mecanismo de defesa e o medo como um objeto paralisante. Sim. Ou seja, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo Aí que você é fala bom, assim, é bom em sentir ruim. medo? Depende. Não existe ninguém corajoso sem Depende. medo. Quais os medos É verdade. você está... quais os medos você usa para vencer eles, É né? porque que alguém vence o medo e se torna corajoso e o outro não. Aí é a ferramenta, né? Vai lá. Então é uma vai lá. pergunta que vai dia 1º de fevereiro, vamos ter a É isso. resposta. A né? ferramenta a gente não vai dar aqui, Gente, viu? O Isaac não vai entregar essa não ferramenta vamos. aqui, não. Entre essas, e tem muitas outras, aí, a reprogramação de mente. Tudo isso que for ser apresentado no treinamento são as ferramentas que vai te ajudar a superar o medo e ajudar a ter a vida que Deus já te deu para você. Dentro disso, Isaac, você conhece alguém, ou até mesmo você poderia citar uma experiência ou algo do tipo, de alguém que tinha medo e através de alguma ferramenta, não precisa entrar na ferramenta aqui, mas através do conhecimento, do autoconhecimento, da ajuda, né, conseguiu superar e como que foi a vida dele dali para frente, os resultados. Sim. Você tem alguma experiência assim para compartilhar? Eu vou citar de um amigo porque é muito marcante. Teve um amigo que nós fizemos um treinamento juntos e no início da vida dele, normal, ele voava, passou a ter medo de avião. Ele voava, não tinha medo nenhum. Mas em determinado momento da vida dele, ele desenvolveu o medo a tal ponto que ele passou a não entrar em avião. De maneira nenhuma. E ele é um profissional que precisava voar, dependia disso para a carreira dele. E ele, por 12 anos, não entrava mais em avião. Eita. Foi. E ele fez a imersão, o treinamento, e ele postou depois, olha só, isso não é assim um passe mágico. Como nós estamos falando aqui, exige coragem. Mas você vai ter coragem depois que você tiver as ferramentas. A partir do treinamento, acho que 3 meses depois, ele comprou a passagem dele e entrou no avião, voou sem ter nenhum... Ele já tinha tentado antes, ele entrou em pânico, teve que cancelar voos, avião na pista para decolar, teve que voltar, e ele super chateado porque ele atrapalhou a vida de todos aqueles passageiros, tudo por causa de mim. Ele expressava assim, nossa, eu estava sendo alguém que estava impedindo as pessoas de atingir os seus objetivos, lá pronto para voar, e o avião ter que voltar, só para mim descer, só para eu descer do voo, porque eu não conseguia. Eu achava aquilo uma vergonha para mim. E ele venceu, depois ele postou lá nas redes sociais, eu falei, gente, estou pegando meu primeiro voo depois de 12 anos. Ou seja, funciona. Funciona. Medo de voar. Ele já havia voado, não era a primeira vez que ele estava entrando no avião, já havia voado, desenvolveu o medo por uma situação que passou na vida, venceu o medo, adquirindo as ferramentas certas. E hoje ele está feliz. O público-alvo é medo de elevador, medo de entrar no ônibus, Medo de escuro. medo da mulher quando chega em casa. O público-alvo todo mundo tem um medo. Todo mundo tiver um pouquinho de medo. Medo de fazer algo e não dar certo, né? Tem gente que não casa por medo. E se eu não for feliz? E se eu não gostar dele? Será que eu vou dar conta de Você sabe que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo tem medo disso aqui, ó. Falar em público. Não, medo de aparecer em rede social. Medo de aparecer em rede social. Se você tem, vai lá, corre pra lá, eu porque acho é que sua não vai chance. caber, não, que é pequeno auditório. Só se nós for pro Lago Azul, Rio Vermelho. Serra Dourada logo. Mas é isso aí, gente. Eu tô satisfeito e eu sei que muitas coisas ainda virão aí dentro desse assunto, né, Vasco? É isso, Agradeço muito, Isaac. só um pratinho de entrada, né, Isaac, do que a gente vai ter, de todo conhecimento aí que você já vivenciou e superou, e vai passar todo esse conhecimento lá no dia 1º de fevereiro, no evento Poder Transformador da Ação. Quero reforçar para você que, para você garantir o seu ingresso, é aqui no link que está na descrição. Não perca tempo, as vagas já estão se esgotando e você tem que estar lá. O Isaac falou aí no início, não é, Isaac? É só entrar. É só entrar, só vai. Depois você
vai falar assim, por que eu não fui antes? É verdade. Esse efeito manada aí é bom, viu? Do desenvolvimento pessoal. Esse é bom. Então é isso. Muito obrigado, Isaac, pela sua participação. Satisfação participar com vocês aí. Esperamos vocês no dia 1º, que está gerando muita expectativa. E já deixamos aqui o convite, não perca, se inscreva, adquira aí o seu ingresso, né? E venha participar com a gente, porque tem muita coisa boa para acontecer. E como o Thiago Vaz lançou aí a pergunta, né? O que te despertou para trabalhar com pessoas e trazer esse desenvolvimento? E é exatamente essa oportunidade que está sendo dada a você agora, de participar dessas palestras e conhecer ferramentas que você pode adquirir através do conhecimento para passar os momentos na sua vida. Momentos que são normais, que acontecem para todos. Quem não comprou, entra aí agora, aproveita essa oportunidade, porque está lá a solução que você está esperando. Quer deixar o seu Instagram aí para o pessoal seguir vocês? Isaac RS23. Pode entrar aí. Isaac com ISAAC RS23. Né? Isaac. Tá aparecendo aí na tela para vocês. E também se inscreva no nosso canal. Um abraço, pessoal, e até a próxima tchau, aqui obrigado. no Revitaliza Mentes. Tchau, tchau.